Vamos lá, bonitas, para mais um estudo de caso. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesse caso de sobrancelha no qual a gente tem um pelinho que desce todo aqui inferior, qual é a trama de fios que a gente vai usar. Mas antes de vir com a trama, a gente precisa identificar um formato harmônico para valorizar essa sobrancelha. Bom, aqui a gente vê um detalhe muito importante, que o corpo da sobrancelha tá mais grosso do que o início, e sempre tem que ser o invertido. O início tem que ser maior e o corpo menor, e conforme vai indo pro ponto alto, afina mais ainda e termina a ponta aqui, a cauda, mais fino ainda. Então, a gente tem que melhorar esse formato, fazendo com que o início fique mais encorpado. Então, para fazer o projeto de desenho, a gente pode remover um pouquinho desses pelos e engrossar um pouquinho o início, para assim a gente conseguir fazer conforme ele vai indo para o final, termine de forma mais fina, mas também sem exagerar, fazendo de forma equilibrada. Então, para fazer o formato, a gente vem aqui, sempre rente o que ela já tem, a gente sempre tem que lembrar que a gente valoriza e nunca muda por completo. Feito isso, agora a gente vai vir aqui fazendo a parte superior. Eu venho aqui, ó, removendo toda essa parte que deixou o início mais grosso e dou uma leve arqueada nesse ponto alto para defini-lo. Porque essa parte do ponto alto que está sem nada, precisa ter preenchimento para deixar um arqueamento harmônico para a sobrancelha dela. Então, aqui a gente definiu o desenho, o formato, agora a gente vai fazer a trama dos fios. Nessa parte que tem bastante ausência de pelos, a gente tem que prevalecer o preenchimento para equilibrar a parte onde tem mais pelo, para ficar tudo harmônico com o mesmo volume. E tudo que está para fora desse desenho, a gente vai remover, ficando apenas esse formato da sobrancelha dela. Então, voltando aqui, a gente agora vai preencher. Como a gente tem a trama aqui, só desce, percebe que o pelo dela faz nessa parte da cauda, todo o pelo estão descendo, então a gente tem que fazer aqui a trama que eu chamo de inferior para acompanhar esses fios que só descem. Mas antes de fazer os fios aleatórios descendo, precisamos identificar aonde ele começa a descer. Então, aqui a gente vai achar o ponto de transição. A gente observa, ó, que nesse ponto é onde começa a descer, então é ali que é onde a gente iremos definir a linha guia para dividir o pelo que sobem com o que descem. E a gente observa que aqui é o ponto de término, né? Então, para frente desse ponto, os fios começam a subir. E abaixo desse ponto, os fios só estão descendo. Então, a gente vai fazer o ligamento dessa linha guia, para a gente ter uma noção até onde é o nosso limite a gente pode ir. Percebem que para dentro dessa linha guia, os fios começam a subir e para fora os fios estão descendo. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento. Então, começando aqui pelo início, a gente observa que os pelos estão bem curtos, então a gente vai acompanhar fazendo fios curtinhos. Para dar mais naturalidade e acompanhar o que essa cliente já tem. Então, a gente vem fazendo a ramificação com um fiozinho bem curtinho. E conforme ele vai indo para o corpo, ele vai caindo mais. Essa região aqui, praticamente do meio da sobrancelha, que é o corpo, é uns fios bem deitados. Então, a gente já tem que se preocupar em deitar bem esse fio, porque a maior parte dos fios estão descendo. Então, a gente não pode atrapalhar eles fazendo esse início o fio muito em pé. Aqui, ó, percebe que eles estão, ó, bem deitados? Então, a gente não pode fazer um fio em pé, um fio reto. Temos que acompanhar. Então, a gente vem, ó, deitando ele. Deixa eu corrigir aqui. E entrando aqui, ó, na linha guia. Sempre com término dançando, encostando e andando pela linha guia. E termina com bem retinho. Como nessa parte os fios estão bem deitados, a gente pode fazer o ligamento no fio de trás. Então, eu venho aqui da base, ó, ligo no fio de trás, ligo no fio de trás e ligo no fio de trás. Porque dessa forma, passa um aspecto de um fio mais deitado comparado se a gente ligar no fio da frente. Quando ligamos no fio da frente, o fio sempre vai ficar mais em pé. Como aqui a gente tem um aspecto de fio bem deitado, a gente pode, ó, ligar tudo no fio de trás. Ligo no fio de trás, ligo no fio de trás e vou até o final. Dessa forma, o fio fica mais caidinho.
e acompanha mais o natural. Por isso a importância de ler o que o pelo dela tá fazendo. Percebe, ó, que aqui o pelo dela tá indo tudo na lateral, só que a gente também não pode acompanhar 100%, senão vai ficar parecendo um cabelo. Então, a gente vem, ó, acompanhando a leitura, ligando no fio de trás, mas também fazendo a ramificação para não perder a naturalidade. Então, a gente vem, ó, acompanhando, deitando no fio de trás. E aqui, ó, conforme ele vai subindo, tá vendo que aqui começa a ficar em pé? Então, aqui a gente pode já começar a fazer eles mais em pé, ó, tá vendo? Ele começa aqui o pelo da cliente, ó, e vai indo em direção pra frente. Então, ele está ficando em pé, então a gente já pode começar a fazer esse movimento, replicando ele. Então, é muito importante a gente entender o que o pelo da cliente está fazendo para conseguir ter essa naturalidade de mesclar o fio com o pelo. Olha como essa parte aqui acompanhou bem e essa também. Então, por isso é importante da leitura dos pelos. Agora, a gente vai para a parte inferior, acompanhar o que o corpo e a cauda dela está fazendo com o fio inferior. Então, a gente observa que aqui os fios são curtinhos, ó. Então, a gente vai acompanhar fazendo fiozinhos mais curtinhos. E conforme vai indo para a cauda, eles vão ficando mais alongados. Vem e alonga, vem e alonga. Ó, agora ele vem até a base. São fios bem alongados que pega lá da base superior até a inferior. Conforme vai indo o pelo. Para não ficar robotizado e artificial, já que os fios são longos, a gente vai ramificar, né? Fazendo com que ele dê essa oscilada de fios longos intercalando com os curtos. Então, depois que a gente fez esse preenchimento do esqueleto, a gente vai preencher essa parte. Eu venho aqui, ó, preenchendo com fios curtinhos, para fazer a naturalidade, mesclando de fios curtos entre os longos, para não ficar tudo robotizado. Quanto maior o espaço, mais a gente tem que preencher. Aqui, o pelo da cliente estava descendo bem, porém, vocês conseguem perceber que conforme ele vai indo para a cauda, ele vai descendo na direção, mirando pro fio de trás? Aqui, ele está indo para baixo, então, a gente vai fazer o ligamento, ó, ligando no fio anterior. Então, eu faço aqui no fio anterior, acompanhando. Porém, conforme ele vai indo aqui, ó, para a cauda, ele vai ligando no fio de trás. Então, eu pego da base e ligo no de trás. Vou fazer mais curto, ó, pego da base, ligo no de trás, acompanhando o próprio pelo. Então, o intuito é sempre fazer uma cópia. Então, a gente vem fazendo essa cópia do pelo. Aqui, como o fio está descendo, eu vou ligando no fio da frente. Então, ó, venho ligando no fio da frente, fazendo literalmente uma cópia do pelo, e indo até o final. O último eu venho até o final. E eu não paro com ele de forma seca, eu dou um leve movimento mirando para a cauda. Ok? Então, eu venho, miro para trás, fazendo uma cópia do pelo dela, ó. Pego do contorno, vou lá embaixo no de trás, vou lá embaixo no de trás, e vou o último até o final. De forma suave, fazendo o ligamento, e o último vou até o final. O último eu pego do contorno para fechar essa parte e ficar mais definido, porque senão fica aberto, dando aspecto de falhas. Vou até o final e sempre intercalando, preenchendo, ramificando, ok? Então, é dessa forma que fica basicamente o resultado final. Lembrando que todos esses pelos externos a gente irá fazer a remoção e a sobrancelha ficará com formato mais arqueado. Que a gente até pode, ó, complementar um pouquinho para encorpar um pouquinho mais esse início, porque lembra, o início tem que ser um pouco mais espesso, um pouco mais grosso. A gente vem, caso fique depois do procedimento um pouco mais fino, não tem problema. A gente pode vir, ó, puxando um pouquinho as pontinhas, fazendo com que encorpe mais essa região. Prontinho, terminamos essa trama inferior. Aqui vocês conseguiram observar como é importante a gente sempre fazer a cópia do pelo da cliente, entendendo qual a necessidade, se a necessidade de ramificar subindo, ramificar descendo, ramificar para o fio da frente ou ramificar para o fio de trás. Entendendo isso, a gente consegue com muita facilidade alcançar a naturalidade.